Queridos, nós estamos hoje finalizando de uma forma muito especial a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses. Uma carta muito linda, uma carta muito especial. Nós fizemos uma série toda especial em cima dessa carta e hoje nós queremos fazer assim talvez uma retrospectiva dessa carta. E para isso eu queria convidar aqui na frente, hoje nós vamos ter um momento bem diferente. Queria convidar o Mateus, os nossos pastores Genilson e Rodrigo, para se colocarem aqui na frente. E hoje nós vamos bater um papo. Hoje nós vamos bater um papo sobre o que aconteceu na carta, o que nós extraímos dessa carta tão bela, carta aos Filipenses. E nós vamos ser entrevistados pelo Mateus Caseto Dantas, e ele vai estar trazendo para nós talvez algumas perguntas, que talvez seriam outras perguntas também, e nós vamos juntos aqui relembrar um pouco dessa série tão especial que Deus colocou na nossa igreja durante esses 2 meses. E eu quero que você não somente curta, mas também você envie depois esse link para outras pessoas, para que elas possam também serem abençoadas, edificadas com tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, que a Bíblia Sagrada nos deu através dessa linda carta. Então, vamos lá. Mateus, é com você aí esse tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. De fato, a gente vai fazer algumas perguntas para, na visão dos nossos pastores, a gente ouvir mais do que foi essa série de Filipenses e do que a Igreja Batista Oásis pretende que cada um dos seus membros, cada um dos que estão aqui com a gente, possam aplicar e praticar isso, certo? A gente vai fazer uma pergunta e, em média, 2 pastores vão responder, e aí nos acompanhem, por favor. Primeira pergunta: qual foi o grande desafio dessa série? Queria colocar primeiro para Genilson. Qual foi o grande desafio dessa série sobre Filipenses, Genilson? Graças a Deus, gente. De repente, essa pergunta aí você poderia responder agora, né? Aí, junto com os seus familiares, as pessoas que estão assistindo aí, participando desse culto. Qual foi o grande desafio, né, de a gente trazer a exposição dessa carta aos Filipenses? Eu penso que um dos grandes desafios da gente trabalhar essa carta é da gente estar trabalhando ela em meio a uma grande pandemia, né? Trabalhar essa carta em meio a uma grande situação difícil que nós estamos passando, de isolamento social, de lockdown, né, de luto, de dor, né, de doença. E, ao mesmo tempo, a gente poder ver dessa carta a seguinte afirmação: olha, vocês precisam passar por tudo isso de forma contente e de forma alegre, né? Então, esse é um grande desafio. Para mim foi um grande desafio, né? Como é que a gente enfrenta, então, como é que a gente se alegra, então, diante de tantas coisas que têm acontecido, né? Como é que a gente imita Jesus diante dessa situação que estamos passando? Como é que a gente se torna cooperadores, né, como igreja, diante de tudo que estamos passando? Como é que a gente desenvolve a nossa salvação? Como é que a gente enfrenta as necessidades nossa e do próximo? Como é que a gente enfrenta o sofrimento? Como é que a gente enfrenta as dificuldades? Como é que a gente desenvolve as virtudes, né? As virtudes que a gente compreende aqui no texto, por exemplo, Filipenses 4:8, diante de tantas coisas difíceis que têm acontecido. Então, eu acho que, né, obviamente, a carta de Filipenses acalhou bem nesse momento que nós estamos vivendo, porque imagine se a gente estivesse trabalhando o livro de Eclesiastes, né, diante de uma pandemia. Então, seria muito mais difícil a gente poder viver e passar por tudo isso. Então, como é que a gente passa por uma pandemia e a gente, ao mesmo tempo, entende da carta aos Filipenses que a gente tem que passar por isso feliz, alegre? Porque quando a gente vai olhar para Paulo na carta e quando a gente vai olhar para a igreja de Filipenses na carta, a gente vai ver que eles passaram por suas pandemias. Eles passaram por seus lockdowns, né? Paulo, por exemplo, estava preso, né? A igreja estava passando por momentos difíceis também, com ataques, né, de heresias,
né, etc, etc. Porém, o que a gente entende aqui na carta é que eles conseguiram passar por tudo isso de forma alegre, de forma contente. Eles aprenderam, no meio à dificuldade, a depender de Deus em relação a tudo isso. E o grande desafio para nós é o seguinte: e nós, Igreja Batista Oásis, como é que nós vamos passar por tudo isso, né, por essa pandemia? Essa é a resposta que a gente tem que dar, né, a nós mesmos e a Deus. Então, para mim, o grande desafio é esse, né, passar por meio de tudo que estamos passando aqui, né, de forma alegre, de forma feliz e fazendo a vontade de Deus. Amém. Amém. Rodrigo, seguindo a mesma pergunta, na sua visão, qual foi o grande desafio dessa série? Bom dia, gente. Graça e paz para todos. Um dos grandes desafios, que na verdade todos teremos em qualquer série, mas especificamente nessa série, o Brasil, ele de 15 anos para cá, ele vive essa crise bíblico-teológica, onde o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi trocado por outro Evangelho. O Brasil, na década de 80, ele viveu, digamos aí, o que teólogos e pastores chamam de o boom, né? No Brasil, onde as verdades bíblicas, elas invadiram não só as igrejas, mas também as comunidades, as cidades, os estados, e as coisas foram tendo grandes mudanças, né? E na década de 80 a gente precisa lembrar que era ainda a ditadura, a inflação no país era muito alta, e as pessoas conseguiram passar por essas situações observando Jesus Cristo, observando seus ensinos, observando o Evangelho. Então, passando a década de 90, entrando nos anos 2000, a igreja ela começa a entrar numa crise que os Estados Unidos já vem entrando desde a década de 60, com a vinda de um novo ensino, onde as pessoas têm batizado de neopentecostalismo, onde o triunfalismo do cristão, ele está acima dos propósitos divinos. E na carta aos Filipenses nós vemos que Paulo estava preso, a igreja era uma igreja perseguida, a igreja era uma igreja de grandes dificuldades, inclusive financeiras, era uma igreja que naturalmente também passava pela dificuldade de perseguição religiosa, onde tinha um grupo chamado Judaizantes que entrou na igreja, queria trazer ensino do Antigo Testamento, onde Jesus já tinha cumprido diante do que se colocava como a lei, para substituir ou para agregar aquilo que Jesus ensinou. Então, trazer isso para os dias de hoje, fazer com que as pessoas possam pensar sobre Jesus e o seu Evangelho, parece até brincadeira, ou parece até algo que chega a ser estrondoso, quando você fala que você tem que trazer o Evangelho de Jesus à tona. Então, Paulo viveu aquilo na íntegra dentro dessa igreja. Essa igreja vivia na íntegra também esse Evangelho de Jesus, aonde o sofrimento ele faz parte, as mudanças fazem parte. Viver para Jesus, ela vai trazer algumas implicações, onde você vai bater de frente com o sistema. Então, a igreja batia de frente com César, Paulo batia de frente com César. César não em termos do imperador, mas do Império Romano como um todo. Então, hoje, bater de frente com o sistema dar as costas para aquilo que muitos indivíduos, muitos pastores ou muitas igrejas têm vivido hoje, e também se corre o risco de você até mesmo perder pessoas, perder o que nós chamamos de membros, porque a verdade do Evangelho ela é trazida, ela é sacrificial, ela é de doação, ela é de partilha. Então, esse para mim foi o grande desafio do ensino da carta aos Filipenses. Ok, obrigado, Rodrigo. Na segunda pergunta, entendendo que a carta de Filipenses por si só, ela é forte e ela ganha mais força ainda pelo autor e pela situação que o autor estava naquele momento. Então, entendendo isso, quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta aos Filipenses? Bona. Graças e paz, queridos, mais uma vez. E motivos que levaram Paulo a escrever essa carta, eu acho que já foi comentado aqui. Eu creio que por Paulo repetir tantas vezes a palavra alegria, contentamento, satisfação, eu acho que um dos motivos foi exatamente dentro desse contexto que a igreja vivia, de perseguição, de sofrimento, de alguns abandonando a sua fé pela crise que se instaurava na própria região, com
tanta perseguição, com tanta crueldade, né? Que foi um momento muito difícil para a igreja, em vários sentidos. Eu creio que uma das coisas lindas que leva Paulo a escrever, eu penso sobre a questão pedagógica que a carta aos Filipenses Paulo escreve. Para mim é um momento que Paulo ele traz para que haja um aprendizado. É tanto que capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo fala uma coisa muito especial quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. A palavra aprendiz ali traz a ideia de adaptação. Eu me adaptei. Então Paulo se adaptou a uma situação. Então eu creio que estava dentro da mente de Paulo, e eu creio que muito mais da mente de Paulo, mas dentro do próprio Espírito Santo que estava em Paulo, de que Paulo pudesse incentivar, estimular, motivar as pessoas a se adaptarem naquela situação, em toda e qualquer situação. Então Paulo chega no final da carta dizendo: eu aprendi a me adaptar. Foi uma disciplina. Eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo e dentro desse contexto que nós estudamos nessa série tão especial, dá para nós talvez o grande desafio desse aprendizado, desse desejo de adaptar-se a todas as situações que nós estamos vivendo. São situações que nós não aprendemos antes a lidar com ela, não fomos avisados antes, nos pegou de surpresa, todos nós, pegou o mundo de surpresa, e nós cristãos, nós temos aí talvez a grande arma na nossa mão, que é o poder do Espírito Santo, e ele vai nos ajudar a nos adaptarmos. Eu creio que isso estava no coração de Paulo, a nos ajudar a ter essa adaptação, a ter esse aprendizado, a essa pedagogia divina na nossa vida. Então eu penso por aí, e queria incentivar você a mergulhar mais ainda nessa carta e extrair dentro dessa carta essas coisas que Deus tem para revelar para mim e para você ainda. Amém. Mesma pergunta, Rodrigo: quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta aos Filipenses? Talvez o motivo principal seja a gratidão de Paulo. Paulo era grato àquela igreja e é muito focado nas ofertas que aquela igreja deu, mesmo em meio a dificuldades financeiras, mesmo em meio a situações onde o Império Romano ele proibiu, em muitos períodos ou num período específico, a igreja de comercializar em certos lugares. Então aquelas pessoas tiveram percas financeiras, toda aquela região, não só a cidade de Filipe, mas outras cidades também tiveram essa perca, tiveram que lidar com tudo isso. Mas o mais interessante, já no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não passou um só dia sem orar pelaquela igreja. Isso quer dizer relacionamento. Isso traz algo que está acima das contribuições financeiras e o saciar de Paulo das suas necessidades físicas. E é o que nós, como facilitadores dessa igreja, desejamos para que as pessoas elas observem que a comunhão, o estar junto, ele vai, claro, trazer alguns conhecimentos prévios da outra pessoa. Você vai estar próximo, então você vai ver defeitos, você vai deixar ser observado também. Isso pode trazer um certo conflito? Pode, mas no momento como esse, no momento de dificuldade, é o momento que a gente vai experimentar pessoas que de fato são nossos amigos, pessoas que de fato estão próximas a nós, elas vão fazer o possível e o impossível para estar junto, para compartilhar do sofrimento, para estar junto conosco nas nossas necessidades e dificuldades. Então o apóstolo Paulo diz que não passou um dia sequer sem orar pelaquela igreja. Então a gente não ora, a gente não esquece de alguém, porque de fato ela tornou-se importante. Ela agora faz parte não só das minhas orações, mas agora ela faz parte de mim, ela tem parte comigo dentro daquilo que eu estou vivendo no dia a dia. Então, esse foi um dos motivos que levou Paulo. Gostaria de estar outro também, é que Paulo ele traz
né? Na verdade, ele relembra aos filipenses que o discípulo de Jesus Cristo, ele não pode ter a sua alegria mediante as circunstâncias, porque a alegria é fruto do Espírito, ela mana do Espírito Santo, ela não mana do que está ao nosso redor, daquilo que nós vemos, sentimos e experimentamos, do que está fora, mas do que já está dentro. Então, dentro desse cenário que nós vivemos hoje, nada mais justo do que trazer aquilo que já foi dito há muitos anos atrás, há quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo dizer presta atenção, o que vocês estão passando hoje não deve ou não pode ser parâmetro para que vocês estejam alegres, porque dentro do que vocês hoje estão experimentando, isso faz parte da transformação do Evangelho em vocês, e faz parte da transformação que vocês causam na sociedade através do Evangelho. Amém, amém, Rodrigo, muito obrigado. Antes de virar agora para contextualizar um pouco para a gente, só lembrar aí o pessoal que está tendo muito spoiler aqui do que foi essa série de 2 meses de Filipenses, e se você perdeu algum desses cultos, algumas dessas pregações, todas estão aí no YouTube, tá? Então, vocês estão assistindo pelo YouTube, então podem depois já marcar aí na agendinha, opa, eu não vi o capítulo 2, não vi o capítulo 3, ou algo desse tipo, tá? Aproveitem, porque realmente foi muito, muito edificante. Para quem acompanhou desde o início, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, continuando, então a gente falou agora da parte histórica, então o porquê Paulo estava escrevendo naquele momento para os filipenses, só que entendendo o poder da palavra de Deus, a capacidade de se renovar a cada manhã, e como a Bíblia ela é atemporal, como a carta aos filipenses se encaixa na realidade que a igreja está vivendo hoje. Então, Genilson, por favor. Eu queria encorajar você a não só rever algumas mensagens, mas o meu grupo pequeno, a gente trabalhou, né, ali. Eu acho que quem participou dos cultos, quem ouviu a mensagem, discutiu nos grupos pequenos, eu acho que isso produziu muito conhecimento, trouxe mais prática ainda, porque fortalece muito. E teve um momento no meu grupo que a gente resolveu assistir um filme, que é Paulo, o Apóstolo de Cristo, né, que tem muito a ver com a carta de Filipenses, muito a ver. Então recomendo você, até mesmo passando, assista esse filme, está lá na Netflix, Paulo, o Apóstolo de Cristo, vai te lembrar muita coisa sobre a carta e vai te ajudar a captar de uma forma ali lúdica, né, os ensinamentos sobre essa carta tão linda, tão bela, né? Então, como é que essa carta se encaixa com os nossos dias atuais, né? Eu penso em 2 temas que existem aqui nessa carta, né, que para a gente são coisas diferentes, mas para Paulo e para a igreja não é diferente, andam juntos. Por exemplo, os 2 temas é alegria e sofrimento. O Rodrigo falou um pouco sobre isso agora. Para a gente são coisas completamente diferentes, né? Antagônicas. Alegria e sofrimento. Mas quando a gente vai olhar para a carta, a gente vai ver que são 2 coisas que andam misturadas, né? Então, o que é alegria, né, e o que é sofrimento? Na perspectiva da carta, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que está alegre no Senhor por poder expandir o Evangelho de Cristo, por meio do sofrimento. A gente vai ver que Paulo, ele vai dizer que é alegre o Senhor porque a igreja que passava por mais severas dificuldades, privações, era cooperadora juntamente com Paulo no ministério, né? A gente vai ver Paulo dizendo que está ali sendo oferecido como oferta de libação, e a gente sabe que a oferta de libação é a possibilidade dele ser morto pelo Evangelho, e ele vai dizer, eu estou feliz, eu estou alegre, né? Então perceba qual é a concepção de Paulo em relação à alegria. E a gente, quando vai ver em relação ao sofrimento, a gente vai ver que na carta, Paulo vai dizer que o sofrimento, na verdade, o sofrimento para Cristo, o sofrimento para o Evangelho, o sofrimento para a generosidade em meio à escassez, é um privilégio, né? Então, quem diria hoje, no mundo que vivemos, que passar por sofrimento é um privilégio? E a carta vai dizer isso, né? Vai dizer isso.
Então, como é que essa carta se encaixa com as igrejas dos dias atuais, né? Eu quero falar de uma forma bem geral, tá bom, gente? De forma bem geral. E eu quero pensar assim, talvez essa carta não se encaixe de forma geral com as igrejas. Porque, como o Rodrigo falou, né, estamos vivendo uma época onde a teologia da prosperidade tem dito aí que sofrimento não faz parte do reino de Deus, não faz parte da vida cristã, né, e que a alegria é você prosperar na vida. Então, quando a gente vai ver a perspectiva do que é alegria hoje e o que é sofrimento hoje para a gente. Por exemplo, para muitas pessoas, muitos cristãos se alegram porque compraram um celular novo, né? Estou feliz, estou alegre porque eu comprei um celular novo. Ou então se alegra porque a pessoa tal ganhou lá no Big Brother, então eu estou alegre, estou feliz da vida. Ou então se alegra porque o time de futebol perdeu ou ganhou. E o que é sofrimento para algumas pessoas hoje? Por exemplo, algumas pessoas elas passam por sofrimento porque a internet caiu. A internet caiu, passou aí 2 horas, um dia, e a pessoa está sofrendo por conta disso. Ou então, essa semana eu vi um adolescente lá no meu condomínio, ele estava correndo, e ele estava com o celular na mão, e ele caiu, assim, se rastejou assim, e eu disse, nossa, ele deve ter se arrebentado todinho. Mas sabe o que foi que esse menino fez? Ele se levantou desesperado e disse assim, meu celular quebrou. E ele saiu sofrendo porque o celular dele quebrou. Então, Paulo se alega com o quê? A igreja de Filipenses se alega com o quê aqui na carta? E o que é que nós estamos se alegrando? Com o que nós estamos sofrendo, né? Então, eu acho que, de alguma forma, estamos vivendo uma anestesia espiritual muito grande que tem feito com que a gente perca o foco. Perca o foco de que a alegria no Senhor é a gente pregar o Evangelho, a alegria no Senhor é a gente ser generoso, a alegria no Senhor é a gente ajudar o próximo, a alegria no Senhor é a gente poder sofrer e poder ser grato a Deus, porque nós não estamos sofrendo por algo fútil, por algo inútil, mas estamos sofrendo por uma causa que não tem só um efeito agora, mas tem um efeito para a eternidade. Então, assim, eu acredito que a nossa igreja, nós temos muitas pessoas que têm encarnado isso, encarnado essa alegria de talvez não ter nada na despensa, mas mesmo assim, chegar aqui na igreja e trazer sustento para as pessoas que precisam das cestas básicas. Eu acredito que tem pessoas na nossa igreja que têm passado sim por sofrimento, mas têm estado juntos, está firme, né, está dando glória a Deus, porque entende o seu propósito e entende que foi chamado para isso, Então, a carta de Filipenses, ela é esse paradoxo, né? Ela mostra, ao mesmo tempo, que nós temos muitas pessoas remanescentes do verdadeiro Evangelho, que vive, encara o sofrimento e a alegria na perspectiva bíblica, mas, ao mesmo tempo, a carta também mostra que muitos de nós, talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo aí, estão numa realidade completamente diferente. Estão alegres por coisas que não deviam estar alegres. Estão, talvez, sentindo sofrimento por coisas que não era para você estar sentindo sofrimento. Então, fica para nós realmente essa avaliação e essa aplicabilidade, não a partir do que nós entendemos do mundo, mas a partir do que a Bíblia fala para nós e a partir do que nós aprendemos aqui em relação a essa carta aos Filipenses. Obrigado, Genilson. E um recado para você que acha que Paulo ele falava isso e agia assim porque ele era diferenciado ou era um outro patamar de cristão. Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 1,15 que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele é o pior. Então, é um recado para mim e para você, da gente ler Filipenses e falar, eu posso ser como Paulo, eu posso buscar essa mesma meta, porque é isso que Cristo espera de mim. Ainda a terceira pergunta, Bona, como a carta aos Filipenses se encaixa na realidade que a igreja está vivendo hoje, no nosso contexto atual? Eu fico pensando, Genilson falando, e eu pensando em tudo aquilo que a gente conversou sobre a carta, e eu vejo assim que encaixa muito, para mim Paulo está nos convidando a colocar os óculos de Deus na nossa vida. E eu vejo que isso encaixa porque Paulo ele começa a carta falando de cooperação, aí ele depois vai falar sobre aquele que começou a boa obra em vocês, da Filipenses 1:6,
ele vai completar. Então, Paulo está trazendo para mim e para você que as dificuldades, o sofrimento, como já foi colocado aqui, não impedem jamais do Evangelho avançar. Na verdade, ele ajuda o avanço do Evangelho, só que parece que a gente entendeu o contrário. E parece que o sofrimento e as dificuldades são empecilhos para que o Evangelho cresça. Então eu creio que pode contribuir muito essa carta para os dias de hoje, a gente olhar o mundo na perspectiva de Deus, olhar as coisas na perspectiva de Deus. E para mim, a maior contribuição que Paulo nos dá, através do Espírito Santo, é nos trazer a isso, a essa ótica. Por isso que ele começa ali falando sobre cooperação, começa falando sobre uma obra que Deus começou e Ele irá concluir na nossa vida, independente das circunstâncias, independente do momento, independente do que você passou ou as coisas que estão em sua volta. E ele vai lá no capítulo 4, já encerrando, dizendo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí Paulo vai trazer para mim e para você a ideia de que Jesus é a minha fortaleza, Deus é a nossa fortaleza. Então todas as coisas estão contribuindo para esse fim, para esse fortalecimento. Então as dificuldades que temos passado, ou talvez que iremos passar, não podem jamais impedir o avanço, a multiplicação de discípulos. O meu coração aqui, Jesus lá no Sermão do Monte, o capítulo 6, ele vai falar que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O tesouro de Paulo estava muito bem definido, o tesouro de Paulo estava muito concentrado, porque Paulo podia estar ali pedindo oração para que as pessoas, de alguma forma, pedissem para que Deus tirasse ele daquela situação. Mas ao contrário, Paulo vai esbanjar de alegria, de contentamento, dizendo: tudo isso está nos fortalecendo, gente. Tudo isso está dentro da linha que Deus planejou para fazer essa grande obra na nossa vida. Então, eu creio, Mateus, que a grande contribuição que nós temos hoje, talvez o incentivo que nós temos hoje para dentro da nossa realidade, e a realidade dessa carta, que foi escrita há 2.000 anos atrás, é que as dificuldades, as circunstâncias, os problemas, o sofrimento jamais impedirão do avanço e daquilo que Deus planejou, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, na nossa vida, na vida dessa igreja, na vida de todos os cristãos que ousam a confiar e se colocar diante de Deus, Ele está concluindo. Eu tinha um professor que ele dizia, e eu nunca esqueço, uma das primeiras aulas que eu tive no seminário, e ele trouxe para a gente uma exposição desse texto, e ele disse, e no final que ele terminou de falar desse, ele pintou uma obra, né, uma obra de arte, disse, Deus está fazendo uma obra de arte na nossa vida. E aí, no final ele parou, olhou para a gente e disse: deixe Deus terminar, não atrapalhe. Então, eu acho que seria isso, né? Deixa Deus terminar a obra dele na sua vida. Eu creio que essa é uma das grandes contribuições que a carta aos Filipenses tem para mim e para você. Aquele que começou a boa obra, ele vai começar, e eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Amém, amém. Sofrimento como um aliado no reino de Deus. Isso. É tremendo. Para finalizar, pessoal, a nossa última pergunta, e aí junto com isso, puxando as considerações finais dos três, o que vocês esperam que aconteça como resultado dessa série na vida de todos aqueles que acompanharam, de todos nós que acompanhamos? Qual o resultado que vocês esperam que aconteça na vida dessas pessoas? Rodrigo. O que eu espero de todos é o que eu espero de mim mesmo. E vou só citar uma das coisas, foi aquele que eu citei primeiro, sobre a motivação de Paulo escrever a carta, que além da gratidão é a cooperação. A pandemia, ela tem trazido para todos nós esse sentimento de igualdade, independente da sua posição social, do quanto você recebe, onde você mora. As circunstâncias que a pandemia ela nos trouxe, especialmente daqueles que estão hospitalizados, ela nivela todos. Todos estão nivelados.
Eu acho que aqueles que têm passado por essas situações específicas de enfermidade, fechando lá especificamente na Covid, ali isolado das pessoas, eu acho que o sentimento dela é querer ter alguém próximo, é querer ter as pessoas perto. Então nós não precisamos contrair a Covid para estar perto. Nós não precisamos passar por necessidades básicas para estar perto. Nós não precisamos cair num pecado para estar perto. Nós precisamos sim estar juntos, sendo parceiros, cooperando uns com os outros, consequentemente cooperando com o Evangelho. E nesse processo de cooperação nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos tratando, nós vamos descobrindo um do outro as áreas cegas, aquilo que a pessoa não consegue enxergar nela, eu consigo enxergar e vice-versa. E aí nós vamos caminhando juntos. Então essa naturalidade, ela vai trazer muita coisa boa, especialmente em momentos como esse, porque nós não devemos só estar em comunhão, em cooperação para o dia mau, mas para os dias bons também, para os dias de glória, para os dias de celebração, né? Como vocês não estão vendo aqui, mas eu estou contemplando aqui 20 cestas básicas que foram doadas de uma empresa, para que nós possamos repassar para a comunidade. Isso é o agir de Deus, isso é a cooperação entre nós, né? Da sensibilidade de Joelma ter observado a necessidade, ter falado com seus superiores, eles confiarem em nós e trazer isso para cá, fora as nossas que tem também ali, foi da empresa da EBA, e também de irmãos que tem trazido para cá. Isso nada mais é do que a observação do outro, é a cooperação com o outro, é a cooperação com o reino, é a propagação do Evangelho. Então é isso que eu espero de mim, e é isso que eu espero de todos nós, que podemos acompanhar essa série, podemos desfrutar das exposições bíblicas que foram colocadas e seguirmos em frente, encarando esse momento que, se Deus quiser, já vai passar, mas vão vir outras coisas pela frente. A pandemia é apenas um ponto da história, tiveram outros e vão haver outros momentos. Então é partindo disso que eu digo para mim e para você, estejamos juntos, cooperando uns com os outros e cooperando com o Evangelho de Jesus. Genilson, suas considerações finais, com base na pergunta do que você espera que aconteça como resultado dessa série na vida de todos nós que acompanhamos. Se tudo isso que a gente viu aqui, aprendeu sobre a carta, não servir para prática nenhuma, é como se você se olhar no espelho e depois você sair e esquecer a sua imagem, não adiantou de nada. Então, o meu desejo e o meu desafio, pegando as palavras de Paulo, é que a gente deixe para trás as coisas que ficaram no passado e que a gente prossiga para o alvo, né? Que a gente corra, né, para a missão que Deus nos deu para conquistarmos, né, a coroa que Deus preparou, que Jesus tem preparado para nós. O cristianismo vou colocar aqui religião, né, entre aspas, mas que exige uma obediência. Jesus, ele disse que a gente precisa formar os discípulos e ensiná-los a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então, a palavra guardar ali significa obedecer todas as coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não vai conseguir botar em prática tudo que a gente viu, mas é possível a gente, mesmo na nossa limitação, mesmo com o nosso pecado, a gente prosseguir e ir em frente. Nem que seja andar 5 metros, nem que seja crescer 10%, isso vai ser importante para a sua vida, isso vai ser importante para que, quando chegar as outras pandemias, como o Rodrigo falou, outras lutas, você esteja mais amadurecido, mais estabelecido, né? Então, mais uma vez, eu gosto muito de filme, né? Mas eu lembro uma cena do filme Procurando Nemo, né? Onde Nemo estava com Dora e ele estava precisando pregar um óculos, e o óculos caiu num precipício. E ele deixa de nadar, porque ele estava com medo, o precipício é escuro. E Dora, num otimismo muito grande, né, e um contentamento muito grande,
Ela disse, não, vamos lá, a gente vai conseguir. Continue a nadar, continue a nadar. E essa música é dela, continue a nadar, continue a nadar. Então, o meu desafio para você é, continue a obedecer, continue a confiar em Deus, continue a prosseguir para o alvo, né, que Deus estabeleceu para vocês, e nunca se esqueça que talvez nos momentos mais prósperos da igreja, foi os momentos que a igreja mais talvez abandonou Deus, e foi nos momentos de maiores dificuldades e sofrimento que a igreja mais obedeceu a Deus. Então nós estamos vivendo um momento propício de a gente fazer uma revolução como igreja, porque nós estamos prosseguindo para o alvo, estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos nadando, independente do sofrimento, independente das dificuldades, continue a nadar. Obrigado, Gene. Bona, seu recado final aí também para todos que acompanhamos aqui essa série de Filipenses. Um recado final, eu acho que eu diria, viva aquilo que Cristo tem nesse momento na sua vida, na sua história. E Genilson, ele sempre traz as cenas de filmes, e muito interessante, e me vem à mente o filme Gladiador, quando eles são colocados ali para serem todos praticamente mortos diante de um festival, e o Máximo sabia que aquilo ali era uma crueldade e que todos iriam realmente morrer. Ele chama as pessoas para próximo dele, os gladiadores, e diz: permaneçam juntos, fiquem juntos, todos vocês aqui juntos. Nós não sabemos o que vai sair dali, nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que são coisas difíceis e cruéis. Mas, se permanecermos juntos, há grande possibilidade de nós vencermos. Então, eu que digo que hoje é um momento propício para resgatarmos essa unidade da igreja, para vivenciarmos os princípios de Jesus nesse momento de dor, momento de sofrimento, momento de dúvida, momento de medo. E quando Deus colocou no nosso coração esse tema, Mateus, de enfrentando, logo veio Filipenses. Então, na verdade, a carta aos Filipenses que nós resolvemos estudar, ela retrata tudo aquilo que nós entendemos de Deus para esse momento, na vida da Oásis, na vida de pessoas que a gente tem convivido, na vida de outros amigos. É dizer para essas pessoas: em frente, siga em frente. Olhando para quem? Olhando para o alvo, olhando para Jesus. Enfrentando as dificuldades, olhando para Jesus, olhando para o alvo. Então, meu recado para você, querido, é que você siga em frente, mas não só seguindo de qualquer maneira, mas em frente, mirando Jesus, colocando Jesus como o centro da sua vida. Eu estava falando com uma pessoa ontem mesmo, e eu disse para essa pessoa, você tem que radicalizar algo na sua vida. Ele olhou para mim e disse: você precisa radicalizar Jesus. Jesus precisa ser o centro da sua vida. Jesus precisa ser o centro da sua família, precisa ser o centro da sua profissão, dos seus negócios, dos seus alvos. Então eu vejo que esse talvez seja o maior recado da gente seguir não só até o final do ano, quando vamos encerrar esse desafio, esse tema que Deus colocou no nosso coração, e essa carta ela não pode ser esquecida nessa série, mas seguindo em frente, enfrentando os obstáculos, as dificuldades que vão vir, como estão presentes, mas olhando firmemente para Jesus. O autor lá da carta aos Hebreus, ele trabalha com a mesma ideia do apóstolo Paulo, dizendo: olha, corramos com paciência, com perseverança, a corrida que Deus tem proposto para nós, deixando tudo que atrapalha em nossa volta, e olhando firmemente. Olhar firmemente é você não tirar os olhos do alvo final, que é Jesus. Então, hoje a igreja é convidada a isso. Deus permitiu tudo isso para trazer lições riquíssimas
para a sua igreja nesse momento. Nós não sabemos se estamos no momento do fim, nós não sabemos toda a dimensão que Deus tem criado para esse momento, mas nós sabemos com certeza que Ele é soberano, que Ele está nos conduzindo e que Ele quer da sua igreja aquilo que Genilson acabou de dizer, obediência, porque foi o que Jesus termina a sua missão dizendo: vão, façam discípulos, batize esses discípulos, identifique esses discípulos comigo e ensine esses discípulos a obediência. Então, o desejo do Pai é que eu e você nos tornemos pessoas obedientes. O nosso desejo, e eu acho que o desejo do apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo inspira Paulo para escrever, é obediência acima de tudo. Amém. É isso, gente. Queria orar agora para seguir o nosso momento de ceia. Mas agradecer muito aos 3 pastores por ter nos dado esse super resumo e ainda trazer coisas novas aí sobre Filipenses para nossas vidas. Foi muito abençoador para mim, creio que para vocês também está sendo. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, essa bênção que é acordar, Pai. Obrigado por entendermos o Teu sacrifício lá na cruz por nós. Obrigado por Paulo e tantos outros escritores da Bíblia, inspirados por Ti, para nos abençoar até os dias atuais com essas preciosidades escritas, Senhor. Essas palavras de vida eterna. Obrigado pela carta aos Filipenses, obrigado por tantos ensinamentos. Nos ajuda a buscarmos partilhar o Teu sofrimento, Senhor. Nos ajuda a tratarmos o sofrimento como aliado, nos ajuda a entendermos onde está a verdadeira alegria, entendermos que a nossa vida não é mais nossa, Senhor. Então, sei que não é fácil, mas por isso te peço ajuda. Nos ajuda a realmente depositar nossa vida, nossos desejos e sonhos aos Teus pés e entender que o sofrimento faz parte da Tua trajetória em nossas vidas, Senhor. Do Teu forjar, a pintura do quadro que o Senhor está fazendo com cada um de nós, sabendo que nós temos já o prêmio garantido. Muito obrigado por mais uma vez pelos 3 pastores nos abençoando com essas palavras. Obrigado pela sabedoria e o entendimento que o Senhor coloca na vida dessas pessoas para nos ensinar, para nos edificar também, Pai. E incomoda cada um de nós para que no nosso círculo de atuação, nosso contexto, nossa família, trabalho, faculdade, colégio, que a gente possa ser também esses representantes, Senhor, porque o Senhor não nos coloca onde estamos por acaso. Te agradeço mais uma vez por tudo que tens feito, em nome de Jesus, amém. Amém.